Vergonhas que passei na vida. Assim como eu aposto que você também já passou muitas vergonhas. Então antes de seguir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí nos comentários quais vergonhas vocês não se esqueceram até hoje. Eu sempre estudei no turno da tarde em todas as escolas que eu já fui. Só que na volta às aulas do 8º ano, eu acabei caindo em uma sala no turno da manhã por algum motivo. Isso quer dizer que eu não tava mais na sala dos meus amigos, eu tava sozinho em uma sala que eu não conhecia ninguém. Então eu sempre... Top coisas horríveis. Vocês que já passaram por isso, comentem aí nos comentários. Cara, isso é muito ruim, você ficar numa sala onde você não conhece ninguém. Principalmente se você for mais tímido assim como eu. Sentei lá atrás, embaixo de um ventilador quebrado. E eu já tava bravo porque estudar no turno da manhã já é chato. Tem que acordar 8 horas da manhã pra ir pra escola. Quem que gosta disso? Até que uma hora a diretora entrou na sala e começou a dar esporro em todo mundo. Eu não tava entendendo nada. Até que ela apontou pro ventilador e disse: "Ontem já quebraram o ventilador e até agora não apareceu o responsável." Aí eu falei: só faltava essa, agora a culpa vai cair em cima de mim. Só que eu não... Cara, eu odiava quando eu ficava lá na turma do fundão, só que eu não era bagunceira. Eu odiava quando eu ficava lá no fundão, o pessoal tacava bolinha nos professores e eles falavam que era eu. Oi? Eu não fiz nada. Aí eu tinha que ir pra diretoria, chamava meus pais, mó nananã. Percebi, mas a sala tava quieta. Então todo mundo ouviu o que eu falei. Até a diretora. Morreu. E eu acabei tomando um esporro da diretora no meu primeiro dia de aula. E todo mundo riu de mim. Mas na próxima semana eu pedi pro meu pai me colocar de tarde de novo, e por sorte eu caí na minha turma antiga onde meus amigos estavam. Uma vez, quando deu a hora da saída da escola, eu fui andando pra casa. E eu tava segurando um guarda-chuva porque tinha chovido mais cedo. Até que eu vejo do outro lado da rua 2 garotas que eram da minha sala. Elas eram as mais inteligentes da turma. E eu não gostava muito delas. Mas eu gostava muito de me amostrar pros outros. E eu sabia fazer algo que na minha cabeça era muito incrível. Que era ficar girando o guarda-chuva com o dedo. E eu pensei, pô, elas vão ver eu girando o guarda-chuva e vão provavelmente me achar do balacobaco. Então eu comecei a girar o guarda-chuva me achando. Só que o que eu não esperava era que o guarda-chuva iria... Cara, eu acho isso muito besta, muito besta. Gente que tenta se mostrar com coisas fúteis. Coisas que, às vezes, você nem precisa estar com aquilo na mão, mas você tá, entendeu? Quebrar e sair voando. Sério, voou muito longe de mim. Eu tive até um pouco de sorte porque ele quase caiu dentro de uma casa. E quando eu me abaixei pra pegar o guarda-chuva, eu olhei pra trás e elas estavam rindo de mim. Ai, meu Deus, velho. Eu até fiz um sorrisinho pra elas acharem que eu achei engraçado, mas na verdade eu fui embora triste porque minha mãe ia me bater quando ela visse o guarda-chuva quebrado. E eu não vou mentir, foi bem... Uma vez meu pai foi me buscar, gente. Nossa, ele ficou muito bravo porque eu tava na diretoria, velho. Eu levei umas pauladinhas, meu Deus. Que época. Engraçado, porque quando o guarda-chuva saiu voando, eu coloquei a mão na cabeça e falei: "Meu guarda-chuva!" No 4º ano eu já disse no canal que eu gostava de uma menina chamada Fernanda, que era muito bonita. Mas eu nunca achei que eu teria chance com ela porque eu era feio, eu parecia um blobfish. Então eu tinha uma amiga que eu gostava dela também, e eu não vou dizer o nome dela, porque se eu disser ninguém vai acreditar. Uma coisa interessante sobre ela era que ela era roqueira e odiava todo tipo de funk. Normalmente, lá por 2012, existiam muitas guerras na internet de funkeiros versus roqueiros. E ela ficava o dia inteiro no Facebook compartilhando meme, dizendo que funk é ruim e rock é top. E eu falava pra ela que eu também era roqueiro, pra ver se ela gostava mais de mim por causa disso. Mas a única música que chegava mais perto de... Gente, uma coisa sincera, na vida adulta, vocês fazem isso, você é adulto que tá assistindo isso. Porque isso é muito comum, a gente vê em escola, às vezes até em faculdade. Por exemplo, a gente tá conversando com uma pessoa que a gente gosta, que tá tentando flertar. A pessoa, por exemplo, é do Palmeiras, você é do Corinthians. Aí você vai e fala que é do Palmeiras também. Entendeu? Isso acontece muito em escola. Eu não sei se isso acontece com a vida adulta também, né? Rock que eu escutava era Vagalumes. Caça mais de 1 milhão.
porque na verdade eu não sabia nada de rock. Até hoje eu não sei nada de rock. E eu e ela ficávamos se falando no Facebook sempre que a gente chegava da escola. E a gente ficava brincando de quem conseguia ficar mais tempo acordado. E a gente nunca passava de 1h da manhã. Até que teve um dia que ela falou que queria falar uma coisa pra mim. Só que ela não queria falar pelo Facebook, tinha que ser pessoalmente. Então ela disse que amanhã na escola ia me falar uma coisa importante. E como eu era... como posso dizer? Muito gado. Eu já pensei que ela tava querendo se declarar pra mim. Então eu já fui dormir todo ansioso pro próximo dia. E no próximo dia, quando eu fui pra escola, na hora do recreio, ela me chamou no cantinho da sala. E ela tava segurando aquelas cartinhas de namoro que você marcava sim ou não. E eu tava... Velho, isso me ocorreu 3 vezes, mais ou menos. Eu não lembro direito, porque eu era muito pequena. Isso já me aconteceu e foi muito vergonhoso. Na época, tinha um menino que tentou namorar comigo. Nessa época, a gente tava vendendo, pra vocês terem ideia, eu tava vendendo desenho. Sabe quando você desenha no papel, aí você vai lá e vende pra pessoa que quiser... Se quiser pintar e tudo mais. Eu vendia desenho nessa época. Aí, de repente, eu lendo aquele papel. Que isso? Como assim? Tipo, eu não sabia o que era, entendeu? Que época vergonhosa. tava muito nervoso naquele dia. Até que ela me dá a cartinha e fala: pode entregar a cartinha pro Marcos pra mim? Exposed. Ela não queria se declarar pra mim. Ela só queria me usar como correio pra ela se declarar pro Marcos. E o pior era que o Marcos era funkeiro. Parece que na verdade ela só não gostava de funkeiro feio. Funkeiro bonito ela gostava, né, vagabundo? Eu virei pombo correio da menina que eu gostava. Mas se você quiser saber o resto da história, o Marcos rejeitou ela porque falou que ela era feia. A época de eleição é uma coisa muito importante, só que é muito chato também. Porque toda escola, toda sala, todo ano, você, por exemplo, você bateu um olho em alguém, aí você vai e fala com aquela pessoa, você descobre que aquela pessoa tá batendo o olho em outra pessoa. Que pé! você é obrigado em um local cheio de gente, parecendo um formigueiro, pra votar em político. É muito chato. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês também vão ter que votar. Senão tu paga uma multa de R$5, eu acho. E R$5 é muito dinheiro, dá pra tu comprar um açaí, mano. Ou um sorvete. Que é bom também. Mas enfim, eu fui lá votar e era horrível. Porque eu fui na minha antiga escola do ensino médio e tava lotado de gente. Tava todo mundo espremido na fila igual um hambúrguer. Sem falar no calor que tava lá. Porque a fila era um corredor pequeno que não tinha ventilador nem nada. Era só todo mundo espremido com um ar pesado. Depois de um tempo chegou minha vez e eu tive que me registrar lá no mesário. Você dá seus documentos e coloca seu dedo lá no negocinho pra poder pegar sua digital. E depois disso você tem que ficar sentado em uma cadeira esperando eles chamarem seu nome pra você poder ir votar. E pessoal, hoje em dia, isso é a partir dos 16 anos, tá bom? Você tem 16, 17, tá bom? cada minuto que passava, eles chamavam um nome diferente. Rodrigo. Joana. Marcelo. E aquela sala tava um silêncio total. Por que eu sempre sou a última a levantar das coisas? Todo lugar, agora que eu tô reparando aqui, gente, todo lugar que eu vou, eu sou sempre a última a ser chamada. Me dá um nó no estômago. Tipo, minha vez não vai chegar nunca. Ninguém falava nada. E assim foi indo, ele foi chamando o nome das pessoas até chegar a minha vez. E eu já tava morto de esperar naquela cadeira. Sabe quando você tá tão no tédio que você fica olhando fixamente pro chão perdido nos seus pensamentos? Era exatamente isso que tava acontecendo comigo. Só que tipo, eu tinha acabado de terminar a escola e eu ainda tava acostumado com a chamada que os professores fazem. Então quando o mesário chamou meu nome, isso aconteceu. Gabriel. Ficou todo mundo me olhando e tinha uma mulher que ficou rindo baixinho lá atrás. E isso me deu um pouco de vergonha. Eu só não fiquei com muita vergonha porque só tinha adulto naquela sala, não tinha ninguém da minha idade. E adolescente sabe que adolescente só sente vergonha de adolescente. Espero que você tenha entendido. Mas enfim, mesmo assim com vergonha, eu fui lá, votei e fui embora. E não quero votar nunca mais na minha vida. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Eu, particularmente, já passei muitas vergonhas na minha vida. Principalmente ali no primeiro e segundo fundamental. Foram muitas. No primeiro fundamental, já me esputifei toda no chão, levava muita bolada na cara. Porque eu sempre fui muito pequenininha e muito tímida. Eu ficava ouvindo os pessoal rir lá no fundão. Eu tentava ficar no meu canto fazendo lição. Só que eles nunca me deixavam em paz. Mas enfim, isso daí fica para outro dia. Você que gostou do vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aí suas histórias, fechou? Até o próximo vídeo.